Olá e bom dia, bem-vindo ao nosso canal do YouTube Promessas de Deus, e o vídeo de hoje será, Livro de Romanos, capítulo 4, vamos começar agora. Romanos capítulo 4 é uma continuação da carta de Paulo aos Romanos, onde ele expõe o tema da justiça e como ela é obtida pela fé. Neste capítulo, Paulo usa o exemplo de Abraão para ilustrar como a fé em Deus leva à justiça. Paulo começa fazendo uma pergunta retórica. Que diremos então que Abraão, nosso antepassado segundo a carne, descoberto neste assunto? Ele então explica que Abraão não foi justificado por suas obras, mas por sua fé em Deus. Paulo cita Gênesis 15, 6, que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Paulo enfatiza que Abraão foi justificado pela fé antes de ser circuncidado, que era o sinal da aliança entre Deus e os descendentes de Abraão. Ele enfatiza que a circuncisão não era a fonte da justiça de Abraão, mas sim um sinal da justiça que ele já havia obtido pela fé. Paulo então aplica este exemplo de Abraão à questão de saber se a justificação é apenas para os judeus ou também para os gentios. Ele explica que Abraão foi justificado pela fé antes de se tornar judeu e que sua justiça não se limitou a seus descendentes, mas estava disponível para todos os que creem, tanto judeus quanto gentios. Paulo então contrasta fé e obras, explicando que a justiça não é conquistada pela guarda da lei, mas pela fé em Deus. Ele enfatiza que guardar a lei só pode trazer conhecimento do pecado, mas não pode nos justificar diante de Deus. Ele cita o Salmo 32, 2, que diz: Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele cujo pecado o Senhor nunca imputará a eles. Paulo conclui o capítulo enfatizando a importância da fé em Deus, que leva à justiça. Ele explica que a fé não é apenas uma questão de crença intelectual, mas requer um coração transformado pelo Espírito de Deus. Ele usa o exemplo de Abraão, que acreditou na promessa de Deus apesar das circunstâncias aparentemente impossíveis, para ilustrar o tipo de fé que leva à justiça. Os ensinamentos de Romanos, capítulo 4, têm várias aplicações diárias para nós hoje. Em primeiro lugar, nos lembra que a justiça é obtida pela fé em Deus, não por nossas próprias obras ou esforços. Não podemos ganhar nossa salvação seguindo rituais religiosos ou guardando a lei, mas devemos colocar nossa confiança em Deus, o único que pode nos tornar justos diante dele. Em segundo lugar, nos lembra que a fé não é apenas uma questão de crença intelectual, mas requer um coração transformado pelo Espírito de Deus. Devemos ter um relacionamento pessoal com Deus e permitir que seu Espírito transforme nossos corações, capacitando-nos a confiar e obedecer a Ele. Em terceiro lugar, nos lembra que a promessa de justiça de Deus está disponível para todos os que creem, independentemente de sua origem ou status social. Somos todos iguais aos olhos de Deus e podemos obter justiça por meio da fé nele. Em conclusão, o capítulo 4 de Romanos nos ensina sobre a importância da fé em Deus, que leva à justiça. Ele usa o exemplo de Abraão para ilustrar o tipo de fé que agrada a Deus e enfatiza que a justiça não é conquistada por nossas próprias obras ou esforços, mas pela fé em Deus. Isso nos lembra que a fé não é apenas uma questão de crença intelectual, mas requer um coração transformado pelo Espírito de Deus e que a promessa de justiça de Deus está disponível para todos os que creem. Obrigado por nos visitar hoje. Por favor, compartilhe conosco o seu capítulo bíblico favorito, abaixo na seção de comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever, isso realmente ajuda nosso canal a crescer. Espero vê-lo de volta aqui para o nosso próximo vídeo. Cuide-se sempre bem.